Alô, alô, pessoal, todos me ouvem? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso textinho. Vamos colocar aqui. Edital. Ó, o pessoal entrando já. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Tô só colocando o nosso título. Edital Delegado GO. Olha só, Edital Delegado GO. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Direito Penal e Processo Penal. Professor aqui, ó, e processo penal, direito penal, @Alexandre Assalim. Publicar. Já está fugindo aqui. Fixar comentário. Edital Delegado GO, Direito Penal, Alexandre Assalim. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Eu já estava com saudade de vocês. Olá, olá. Patrícia de Goiás, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui. Marcos, Lucas, Lourdes, Péricles. E aí, pessoal? Vamos para o nosso madrugadão aqui em Penal. Penal na veia, como eu sempre digo, né? Como é que vocês estão? Eu me encontro no interior do Rio Grande do Sul. Eu hoje participei de uma operação. Talvez, se vocês me seguem aí no Instagram, vocês acompanharam alguma coisinha, né? Boa noite, Péricles, Gisele. Oi, Ruth, tudo bom? Robson, Péricles de Brasília. Hi, Vanessa. Hi. Ô, Diogo, tudo bom? Marcos Roberto, Matheus do Acre, legal. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul. Vocês sabem que eu sou promotor de justiça, né? E eu trabalho em Porto Alegre, em um órgão que se chama Procuradoria de Prefeitos. Juliana. Oi, Juliana, Pernambuco. Oi, Alan. Olá, Viana, Espírito Santo, Robson, meu querido amigo. E hoje nós tivemos uma operação no norte do Rio Grande do Sul. Houve uma denúncia de que estaria ocorrendo crime sexual, né, praticado por um prefeito. Barbacena, Minas, tudo bom? Ricardo, Mariana, tudo bem? Pois é, vi o post da operação, né? Então vocês imaginem, eu já estava às 5h30, porque a operação ela é minha, né? Eu fui o líder da operação, então reuni os policiais do GAECO, que é esse grupo especial de combate ao crime organizado, os policiais da Polícia Militar também. O GAECO é um grupo especial que trabalha dentro do Ministério Público. Não é fácil. Angel. Goiânia. Olá, pessoal. Tema ótimo, né? Então a gente estava lá hoje combatendo crime sexual, a gente estava lá trabalhando, nós passamos o dia. Durante a operação nós achamos armas. Campo Grande. Aí, Jota, beleza, meu velho? Achamos armas, então deu prisão em flagrante, foi uma repercussão muito grande aqui. Brasília, tudo bom, Alan? Tudo bem? Maceió, Ramon, Ipatinga, tudo bom, Will? Ribeirão Preto, terra do meu querido amigo Henrique Correia, grande mestre de Direito do Trabalho, meu amigo, meu colega de Ministério Público, né? Ele no MPT. Rio, oi, Lu, tudo bom? Sabe que vocês não dizem Rio aí, que nem a gente aqui no Sul, né? Vocês dizem com 2 Is, o Rio, né? O Rio, Cabo Frio, legal. Ó, Sérgio, sou de Porto, beleza, legal, moro em Pelotas, terra dos meus pais. Muito legal, foi minha faculdade aí, sou Brasil de Pelotas. Fortaleza, legal, Goiânia. Pessoal, a gente vai ter que interromper hoje o nosso curso, né? Porque quem vem me acompanhando, Pindamonhangaba, São Paulo, Cata Altas, Minas, legal, Léo. Isso aí, vamos lá.
César, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se vocês vêm acompanhando, todas as terças a gente tem entrado aqui para trabalhar o penal, né? Para trabalhar as questões que são importantes para a prova de vocês, para as carreiras que vocês buscam, né? Questões que nós trabalhamos na Rede Júris. Então vejam, eu sou professor de penal e de processo penal e nós montamos um curso. Nós, na semana passada, os colegas que não estavam conosco, Vitória, legal, Lagarto, Sergipe. Você tá aí de novo, né? Hein? Ó, Pati querida, olá, que bom te ter aí. Tá? Um beijo pra ti, um beijo pro Magnus, legal. Oi, Lu, primeira vez que entra, eu amo o penal, eu também. Penal na veia, como eu sempre digo, né? Penal na veia. Acompanhe as notícias da operação, legal, né? Quem é que falou aqui? Foi legal, né? Foi uma repercussão boa. A gente está tentando combater esse tipo de coisa, né? Não é fácil. Mestre Lauro, seja bem-vindo, meu mestre Lauro. Lúcio, tudo bom? Salvador, Bahia. Então vejam, nós terça passada começamos o nosso curso. Nós começamos o nosso curso falando dos princípios penais fundamentais e aqueles que estiveram comigo, com muita honra, nós vimos vários princípios penais fundamentais, falamos sobre o princípio da legalidade ou da reserva legal. Lilica, a primeira, mas não é a última. Vamos lá, Sônia, o penal é a matéria mais apaixonante que tem, o penal é da vida, o penal é a vida como ela é. Legal, né? Sempre tem ao vivo? Tem. Olha ali, ó. Quer dizer, todas as terças-feiras eu estou aqui como professor da Rede Júris, todas as nossas terças, geralmente às 23 horas, às vezes às 22, tá? Douglas, Alex, Paraná, legal. Tudo bom, Letícia, Camilo? Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Todas as terças nós estamos aqui, nós vamos trabalhar até o final de 2018, o penal e o processo penal. Então, eu garanto a vocês que estão comigo, vocês terão um penal de qualidade, um curso muito legal, um curso onde nós vamos trabalhar de maneira vertical, aprofundando alguns temas que são importantes, alguns temas que são interessantes. Olha aqui, pô, que legal, melhor professor de penal e de processo. Bondade tua, meu amigo Magnus, um beijo, tá? Olha lá, Goiânia na área. Lilica, já perdeu algumas aulas de penal, né? Abercílio, olha ali, quer? Boa noite, Kívia. Natal, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? Legal, Paulo. Lilica, você já perdeu alguma coisinha. A gente começou. A nossa aula passada foi sobre princípios. Eu vou seguir uma ordem com vocês que é toda lógica, é toda concatenada, trabalhando essa matéria maravilhosa que é o penal, tá? Hoje seria a nossa segunda aula. Vamos lá, Paulinha. Cláudia. Peruíbe SP, cheguei. Vamos embora então. Estamos juntos, hein? Eu faço de noite as nossas lives justamente para os colegas que estão chegando. Olha, Lilica, só um pouquinho. Os colegas que estão chegando das aulas, do trabalho, geralmente vocês estão estudando de noite, então vocês vão ainda, ó, estão comendo alguma coisa, estão se arrumando para dormir, então vocês têm uma canjinha legal de penal, né? Lilica, isso aqui vai ficar gravado nas próximas 24 horas no @Amo Direito, tá? No Instagram do Amo Direito, que é nosso parceiro da Rede Júris, tá? Então você pode assistir de novo depois. Legal, Robson, obrigado, tá, meu querido? Não precisa se inscrever, Cíntia querida. BH na veia. Eu estive a semana passada em BH, no Supremo. Na semana que vem eu volto. Quem é que falou ali? Ó, quer? Eu volto para BH porque eu vou trabalhar com o pessoal MP segunda fase. Eu vou trabalhar o penal, promotor, Belo Horizonte, Minas Gerais, segunda fase, né? Muitos alunos nossos da Fundação do MP passaram na prova, então eu já vou para a segunda. Olha aqui, o Prof. Sábado estou impondo na sua aula presencial imersão. Isso aí, Anelise, a gente vai estar junto, tá? Ao vivo, fazendo imersão delegado. Vocês sabem que agora, no fim desta semana, nós temos a prova delegado Rio Grande do Sul, né? Aliás, Boa Vista, que legal, quanta gente legal. Essa aula é um banquete. Obrigado, Claudinha. Pô, vocês são muito legais, tá? Eu amo o que eu faço, tá, pessoal? Hoje de manhã eu estava acordado, eu estava passando as instruções para os meus policiais, antes de nós fazermos as buscas e apreensões, e eu pensando, né, que orgulho que eu tenho da minha profissão. E digo para vocês, eu sou ex-delegado de polícia, com muita honra. Eu fui delegado de polícia aqui no Rio Grande do Sul. E foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu me considero, inclusive, um melhor promotor criminal, que é uma atividade que eu exerço há quase 20 anos, por ter sido delegado de polícia, pessoal. É muito bom, tá?
A gente vai interromper o nosso curso, porque hoje nós vamos falar do edital Goiás, que acabou de sair. Está saindo do forno o edital de Goiás. Legal, Luana? Vamos junto. Penal na veia, como eu sempre digo, né? Toda terça-feira, tá, Luciana? É isso aí. Toda terça-feira eu estarei aqui como professor da Rede Júris, tá, pessoal? Geralmente 23 horas. Às vezes antecipo um pouquinho para as 22. Vocês me sigam aí, vocês vão ver as minhas dicas. Diariamente eu publico videozinhos de 1 minuto, videozinhos curtos com dicas que vocês vão usar nas provas, tá? Então me sigam aí, @alexandre.a.salim. Tá ali, ó. Eu fixei, tá? O tema, o nome, tá? O endereço, tudo ali. Muito legal. Nós teríamos que ver a aplicação da lei penal hoje, mas nós vamos pular. Vamos deixar para a próxima live a aplicação da lei penal, porque nós vamos enfrentar o edital. Tá? Eu quero enfrentar este edital, um edital muito interessante, um edital de 100 vagas. Nós vamos enfrentar este edital, delegado Goiás, o professor Geibson, que é o nosso coordenador pedagógico na Rede Júris, ele já esteve hoje aqui, a partir das 19 horas, falando de questões mais gerais do edital. Então, o número de vagas, 100 vagas, a questão da remuneração, quer dizer, é um salário de R$19 mil, então é um ótimo salário, né? Delegado Goiás. E as dicas para a OAB, pois é. Meu amigo Luiz Delori. Luiz Delori é um dos grandes processualistas civis que nós temos no Brasil. Sujeito estudioso, um excelente advogado, que honra te ter aí, tá? Um grande abraço, meu querido, meu amigo de Saraiva Prova, né? Lá na nossa preparação para a OAB. Aqui no Rio, legal, meu professor é delegado, muito bom, ótimo, deve ser um excelente professor. Eu provavelmente conheço, né? Nós, professores de penal, nos conhecemos aí no Brasil inteiro. Então vejam, pessoal, olha só. Nós vamos trabalhar questões mais técnicas. O professor Geibson já passou para vocês as questões genéricas do edital. Então, a questão da prova objetiva, da prova dissertativa, né? Não tem oral, não tem oral, não tem oral. Esse edital é muito legal, né? É um edital que vai exigir... Quem é que está se preparando para a prova física, hein? Vocês não esqueçam da física. Vou contar uma coisinha para vocês. Eu, quando fiz... É possível considerar a OAB? Claro que é, meu querido, claro que é, óbvio que é, tá? O meu curso aqui todas as terças-feiras, ele vai te preparar para a OAB com certeza, e depois tu vai fazer segunda fase comigo, tá? Pode ter certeza, tá, Camilo? Eu, quando fiz a prova de delegado, pessoal, eu tinha uma prova física que era bem mais difícil do que a prova que nós temos hoje, né? Por exemplo, delegado Goiás, nós temos a corrida, né? Nós temos em 12 minutos a necessidade de que as senhoras e os senhores, na prova delegado Goiás, percorram 2.400 metros. Aliás, homem 2.400, mulheres 2.000, né? Boa noite, Valdir. Alex, boa noite. BH, amo BH, tá? Na minha época, nós tínhamos época delegado, né? Quando eu fui delegado, nós tínhamos outras tarefas na prova física, como tínhamos apoio, tínhamos a barra, né? Pelo menos 3 barras completas. Isso aí, penal na veia, Camilo. Vai estar comigo na segunda fase e vai passar. Vai passar como os meus alunos têm passado assim em massa, tá? E eu dizia para vocês que nós tínhamos uma prova, na minha época de delegado de polícia, boa noite, Adri, em que havia um pedaço de madeira, pessoal, um pedaço de pau de 8 metros de extensão e 20 centímetros de largura. Então nós tínhamos que caminhar em cima desse pedaço de estaca, desse pedaço de pau, dessa madeira, né? Caminhar, virar e voltar. Caiu, acabou o concurso. Uma chance só. Boa noite, Ceará. Pois é isso aí. Então vejam, hoje vocês têm na prova física uma corrida, uma prova de resistência, homens 2.400 metros, as mulheres 2.000. Vamos começar então, Guarujá, São Paulo, legal, né? Edital para delegado, isso aí, muito bom. Então vejam, eu quero trabalhar com vocês as questões mais técnicas que estão nos tópicos de penal. Tá? Então, mesmo vocês que não querem concurso para delegado, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar as dicas que eu passo a partir de agora. Esse edital, pessoal, que veio para delegado Goiás, ele valoriza e muito. Olá, Macapá, tudo bom, Elaine? Tudo bom, Fabiola? Claro que é em 3 meses, Fabiola, é evidente. O nosso curso dura 3 meses.
O nosso curso da Rede Júris, ele tem início agora dia 28, pessoal, uma segunda-feira, nada mais, nada menos com o Rogério Greco, meu querido amigo Rogério Greco, um dos maiores penalistas do Brasil. Então vejam o grau de excelência do curso, tá? Olá, pessoal. Vai ter nova edição este ano, seu livro Sinopse, Oi, Valdir. Legal, né? Meu sonho delegado. Pois é, vocês têm que estudar por sinopse agora. A prova é em agosto, então, vamos lá, é sinopse, é resumo, vamos pegar uma boa sinopse. As minhas sinopses são as da editora Juspod, coleção Sinopses, né, em 3 volumes. Nós estamos pensando em atualizar o volume 2, tá? Porque ele acabou de sair, os 3 volumes estão com selo 2018, tá, Valdir? Estamos pensando em atualizar o volume 2 por causa da Lei 13.654. Nós fizemos uma live aqui. Quem tem me acompanhado toda semana sabe disso. Fizemos uma live sobre as novidades que vieram no furto e no roubo, em face da explosão dos caixas eletrônicos para subtração de valores. Hoje é furto qualificado, na forma do 155, parágrafo 4º-A. A gente vai falar sobre isso também, tá? Este edital Delegado Goiás que sai hoje, pessoal, e valorize muito o penal. Valorize muito o penal. Então vocês têm 100 questões objetivas na primeira fase, na prova objetiva. Olá, advogada criminalista Tauana, tudo bom? Dan de Maceió. Olá, Lu Costa de Belém. Valoriza muito o penal. Por quê? Porque metade simplesmente da primeira fase tem a ver com penal. 45 de 100 questões. Aliás, se nós trouxermos criminologia, são 50 questões. Então vocês têm a metade do concurso em penal. Então vocês têm 15 questões na primeira fase de penal, 15 questões na primeira fase de processo penal e 15 questões de leis especiais, pessoal. É um concurso que valoriza muito as leis especiais. Então se vocês estiverem aí, vamos lá, eu Oliveira, eu também. Olá, Keké. É Keké? Tô falando certo ou não? Se vocês estão na frente do computador, aí abram o edital Delegado Goiás. Abram o edital Delegado Goiás, tá? Vai servir para papiloscopista também, tá, Ozelita querida? Vão servir as minhas dicas sim, tá? Abram o edital e vocês vão ver lá no finalzinho como é que a prova ela está distribuída. É interessante que vocês vejam que a primeira fase, pessoal, ela vem, olhem só, a primeira fase ela vem com 100 questões, tá? Simplesmente vocês têm 15 de penal, 15 de processo e 15 de leis especiais. E depois 15 de constitucional, que é uma matéria importante para este concurso Delegado Goiás. Por quê? Porque ele vai aparecer na primeira fase e depois vai aparecer na discursiva. Então, nas discursivas, depois vocês têm 20 questões, 7 de penal e processo. 7 de leis especiais, são 14, e depois 6 de constitucional. Então vejam o peso que o nosso examinador ele está dando ao penal e ao processo e também as leis especiais. As leis especiais na discursiva, na segunda fase, elas têm o mesmo peso que o penal e o processo. São 7 questões de penal e processo e 7 de leis especiais. Prof, vai ter aula de penal para a OAB? Claro que vai. Claro que vai, querido. O nosso curso é voltado para os concursos, inclusive para a OAB, tá? Todas as terças-feiras eu estou aqui no Amo Direito falando sobre o penal e o processo penal, tá? Geralmente às 23 horas, às vezes às 22, tá? Vamos lá. Eu peço então que vocês abram agora a parte dos tópicos de direito penal do edital, tá? Vocês vão ver que eu ia falar de matéria e de conteúdo e vou. A parte geral, a parte que diz respeito ao edital, que diz respeito aos prazos, isto já foi comentado pelo professor Geibson, o nosso coordenador pedagógico da Rede Júris, hoje a partir das 19 horas. Aliás, a live dele também vai ficar gravadinha aí, tá? Vocês vejam. Vamos falar dos tópicos de penal. Então, quem está com o edital Delegado Goiás aberto, vejam como começa o nosso objeto de avaliação dentro do direito penal. Boa noite, Silvana. Tudo bom, querida? Ele vai começar, garantias penais fundamentais da Constituição. Vocês se deram conta que foi a nossa aula passada? Garantias penais fundamentais da Constituição. Olá, Caleb. Que saudade, Patrício. Vamos lá, já chegou tarde, né? Quantos minutos aqui se passaram? 17 minutos. Hein? Olha só, querida Vanja Córdoba. Vanja Córdoba é o meu amor, né? A mãe dos meus filhinhos, querida. Professor Geibson Rezende.
Olha lá o nosso coordenador pedagógico, Márcio Aleluia. Olá, Niterói, tudo bom? Oi, Renata, tudo bem? Então, o professor Geibson, hoje às 19 horas, numa live que vai ficar gravadinha aí, ele já fez o comentário a respeito dos aspectos gerais do edital. Vamos para os pontos específicos, tá? Não esqueçam que o nosso curso na Rede Juris ele começa dia 28, uma segunda-feira, com o grande mestre Rogério Greco, tá? Ele vai estar conosco. É isso aí, Penal na Veia, Paraíba, que legal, lindo teu estado, eu adoro. Quando me convidam, eu vou sempre a Paraíba. Olha só. O nosso ponto 1 do edital, garantias penais fundamentais da Constituição. Eu vou lendo um tópico e vou trazendo uma dica. Vou lendo um tópico e vou te trazendo uma dica, tá? Aula passada nós trabalhamos com o princípio da insignificância. Quem é que me diz Pernambuco? Essa é para ti então, Felipe. Vamos lá. Olha aí, ó, o professor Geibson, fala do cupom para a galera. O professor Geibson, ele vai dar um desconto, né? Hein, Geibson? Vai dar um desconto para os seguidores do Amo Direito. Vai dar, né? O Geibson, ele vai abrir a mão. Delegado 20, eu acredito que são 20%, né, Geibson? Vamos dar um desconto bom para essa galera aí que vai fazer delegado, né? Vejam só, até agora no Brasil já foram 7 concursos para delegado, né? Muita gente vocacionada para a prova delegado de polícia. Então vejam, delegado 20, a partir de amanhã vocês já têm o curso disponível para compra, tá? 20% o Geibson está garantindo aqui para os seguidores do Amo Direito. Beleza, pessoal? Eu perguntava para vocês, aliás, vamos aumentar esse desconto para quem acertar. Qual é a natureza jurídica do crime, do princípio da insignificância? Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Eu sigo, já tenho valores. É isso aí, Fabiola. Então essa é para ti. Vamos aumentar o desconto. O Geibson vai aumentar. Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Nós vimos na nossa live passada, na nossa aula passada, terça-feira passada. Lembram? O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Olha lá. Vamos lá, Foquinha. Atipicidade, beleza, Priscila. Só faltou um pouquinho para o 10. Atipicidade material. Boa. Exclui a tipicidade material. É uma causa de atipicidade material. Exatamente, meu amigo Afonso. Exclusão da tipicidade, Valdir, Annelise, beleza. Não há crime, isso. Não há crime por falta de tipicidade material, tá? Lembre que nós temos requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância. Lembrem, nenhuma periculosidade social da ação. Mínima ofensividade da conduta do agente, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso aí, meu amigo. Tipicidade. César, tipicidade material. Diogo, beleza. Tipicidade material. Isso aí. Lilica, insignificância ou bagatela. Tudo certo, tá? Há também uma posição majoritária que exige um requisito subjetivo. O réu não pode ser reincidente, nem portador de maus antecedentes. Joia? Isso aí, requisito sumário. Esse já foi meu aluno. Hein? Vamos para o ponto 2 do edital, que seria a nossa aula de hoje. Seria a aula de hoje, que será na semana que vem, terça-feira, eu estou aí de novo, Penal na Veia com vocês, tá? Trabalhando penal, trabalhando o processo para a OAB, para delegado, para os demais concursos públicos. Isso aí, inexpressividade da lesão jurídica, meu caro Caleb, é um dos 4 requisitos objetivos. Qual o valor desse princípio para crimes de descaminho? Me pergunta o meu querido amigo Max. R$20 mil. Hoje para o STF e para o STJ. O STJ uniformizou a sua jurisprudência, houve uma afetação de recurso repetitivo, dizendo que é 20 mil também agora para o STJ, como já era para o STF. Tá? O nosso ponto 2 do edital, ele diz assim, olhem ali, nosso ponto 3, na verdade, lei penal, seria a nossa aula de hoje. Lei penal no tempo, lei penal no espaço. A pergunta, meu caro amigo Caleb, é a seguinte: qual é a teoria que explica tempo do crime? Qual é a teoria que explica lugar do crime? Olha ali. Hein? Qual é a teoria? 20 mil, J. Isso aí. Tá falando sobre? Tô falando sobre a aplicação da lei penal no tempo. Agora, nós estamos vendo o edital de penal, meu querido amigo. Era 10 mil, agora é 20 mil. Qual é a teoria que explica o tempo do crime? E qual é a teoria que explica o lugar do crime? Olha ali, a Kátia já foi minha aluna também. Hein, Kátia? Lugar, ubiquidade. Isso aí, Priscila.
Isso aí, Jotinha, luta. Por que que é luta? É a luta que cada um de vocês tem para passar nessa prova, para passar na OAB, para passar para delegado, para passar para promotor e juiz. A luta. LU de um lado, TA do outro. L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. Cuidado, meu amigo Valdir. Tempo, ubiquidade? Não, tempo, atividade. Então, luta. LU, lugar, ubiquidade. TA, tempo, atividade. Luta, lembra da palavra luta. A teoria da atividade que explica o tempo do crime está no artigo 4º do Código Penal. E a teoria da ubiquidade que explica o lugar está no artigo 6º do Código Penal. Beleza? Olha só. O quarto ponto do edital fala em teoria geral do crime. Bom, aqui nós vamos trabalhar demais. Na próxima aula nós teremos aplicação da lei penal. Mas na seguinte eu já entro em teoria do crime com vocês todos. Aí é o mundo. A teoria do crime é o assunto mais fantástico que nós temos dentro do direito penal. A teoria do crime na parte geral. O crime, conforme prevalece, ele segue um conceito tripartido ou tripartite. Um conceito que pressupõe 3 elementos. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nós acabamos de falar de uma causa de exclusão da tipicidade, que é o princípio da insignificância, embora existam outras tantas, né? Vamos lá, fato típico. Ilicitude e culpabilidade. Quem é que me fala de uma causa de exclusão da ilicitude? Qualquer uma. A primeira que vem na cabeça de vocês. Uma causa de exclusão da ilicitude. Legal, né, Caleb? Não conhecia o macete. Não foi meu aluno, né? Não foi meu aluno, meu amigo Caleb. Mas agora está sendo. E você vai passar na prova. Isso aí, Afonso. Conduta faz parte do fato típico, tá, Afonso? O fato típico é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Boa, concurseiro! Estado de necessidade, Ellen, estado de necessidade, Antônio, legítima defesa, Igor, legítima defesa, Afonso, legítima defesa, Valdir, legítima defesa, todos corretos. Além disso, nós temos o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. São causas de exclusão da ilicitude que estão no 23 do Código Penal. Quem é que me fala aí uma causa de exclusão da culpabilidade? Acertou Diogo, acertou Soares, Luiz Felipe, acertou Mailson, acertou Camilo Júnior, acertou Ellen. Quem é que fala agora alguma causa que exclui a culpabilidade? Primeira que vem na cabeça de vocês. Igor, beleza. Exercício, tá, Igor? Legal, Caleb. Prazer te ter aí, tá, Douglas? Caleb, Max. Coação moral quase. Só faltou um pouquinho, Priscila. Irresistível. Sabe por quê, Priscila? Porque a coação moral resistível é uma atenuante. A coação moral resistível só atenua a pena, mas existe culpabilidade, ele é punido. Está no artigo 653C do Código Penal. Então, a coação moral irresistível, beleza. Muitos de vocês estão falando da inimputabilidade, beleza. Menoridade, cuidado. Quem é que está falando aqui? Menoridade, menores de 18, diga, tá? Inexigibilidade de conduta diversa, me diz o meu concurseiro Perigote. Tá correto, isso aí, Priscila. E olha ali, o Robson falando de imputabilidade. Não, cuidado. A imputabilidade, Robson, é um dos elementos da culpabilidade. A culpabilidade hoje, porque não foi sempre assim, eu vou ensinar isso para vocês. A culpabilidade hoje no Brasil é formada por 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta adversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Portanto, a imputabilidade é elemento da culpabilidade, Robson, que vem excluído pela inimputabilidade. E aí nós temos N causas de inimputabilidade: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, a questão dos menores de 18 anos, a embriaguez acidental completa. Não quero deixar vocês tontos aí, mas são causas que excluem a culpabilidade. Tudo isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tá? Olha lá, pessoal, quem está chegando, então, eu estou analisando o edital de delegado Goiás que saiu hoje, tá? Analisando os pontinhos de penal. Então eu vou analisar o pontinho e dar uma dica para vocês, tá? Concurseiro Perigote, nós temos várias causas supralegais.
várias, tá? Eu trabalho no meu livro, por exemplo, a questão da cláusula de consciência, por exemplo. A cláusula de consciência que às vezes vem nos exemplos com as testemunhas de Jeová, tá? Quando não aceitam transfusão de sangue, é um exemplo de causa supralegal. O estado de necessidade desculpante é um exemplo de causa supralegal, tá? São vários, são N casos. Muito bem. Embriaguez, isso, você quis dizer patológica, né? Só que esta, Igor, ela não exclui a culpabilidade. A embriaguez patológica, como o próprio nome diz, é uma patologia. Então o sujeito vai receber medida de segurança. Na embriaguez patológica, o Código Penal dá um tratamento de doença mental. Então você trabalha o 26 caput, meu amigo Igor, tá? A embriaguez que exclui a culpabilidade é só uma. Se chama embriaguez acidental completa. Acidental é aquela que decorre do caso fortuito da força maior, tá? Boa noite, Marluce. Eu sou professor da Rede Júris, tá? Desobediência civil está correto, Aurélio. É uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tá? Beleza, Igor? Vamos juntos. Olha só, ponto 5 do edital de delegado Goiás. Teoria geral da pena. Teoria geral da pena. Me digam o seguinte, para fixar uma pena no Brasil, nós seguimos um critério trifásico ou bifásico? Eu já antecipo que eu estou fazendo uma pegadinha com vocês. É isso aí, Priscila, é um exemplo, tá? A fixação da pena no Brasil segue um critério trifásico, minha querida amiga Marluce, ou bifásico. Sabem por que é uma pegadinha? Olha, eu estou esperando os comentários. Ó, a Ellen já falou tri. O Igor falou tri. Olha ali, Eduardo tri. Vocês vão falar tri, né? Eu não falei qual pena. Essa é a pegadinha, pessoal. Porque a pena, ela pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa. A pena privativa de liberdade segue um critério trifásico no Brasil. Mas a pena de multa não. A pena de multa, essa é a pegadinha da tua prova. A pena de multa segue um critério bifásico. Na pena de multa, na primeira fase, isso aí, Jotinha, 59 é só a primeira fase, hein? A pena de multa, na primeira fase, o juiz fixa a quantidade de dias multa. E na segunda fase, o valor de cada dia multa. Então, na pena de multa, minha amiga Priscila, o critério é bifásico. Mas vocês têm razão, caíram, Valdir, caíram. Elson, é recíproco, meu querido. Hein? Welida, Selma, Paula, Caleb, depende, essa é a resposta. Já ia rodar, né, meu querido Leonardo? Mas vocês pensaram todos em pena privativa de liberdade? Estão corretas, porque geralmente cai a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade é a PPL. A PPL, ela segue um critério trifásico. Na primeira fase, nós temos a fixação da pena base. Quando, então, o juiz fixa aquelas 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Vamos lá. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. As 8 circunstâncias que estão no artigo 59. Uma vez fixada a pena base, o juiz vai para a pena provisória ou intermediária, que é a segunda fase, quando então ele fixa agravantes e atenuantes. Fixada a pena provisória ou intermediária, ele vai para a terceira fase, a pena definitiva, que é quando ele enfrenta causas de aumento ou majorantes e causas de diminuição ou minorantes, tá? Essa foi, né, Jota? Mas ainda bem que vocês caem comigo, né? Não caem no dia da prova. Vocês não esquecem mais. Para multa, o critério é bifásico. Para PPL, pena privativa de liberdade, o critério é trifásico. Legal? Olha só. O nosso ponto 7 do edital, ele fala no garantismo penal. Olha só que legal. Hein? Chayane, eu amo dosimetria da pena também. Trabalho direto quando preparo os juízes aqui, né? Aqui, a preparação para os concursos para juiz aqui do estado e outros cursos também. Isso aí, meu querido. 7, garantismo penal. A primeira coisa, vamos lá, vai ganhar um beijo de boa noite. Quem responder quem é o doutrinador do garantismo penal.
Quem é o doutrinador? Como é que é o nome dele? Porque isso cai na prova. Então vocês têm que vincular, por exemplo, Zaffaroni à chamada tipicidade conglobante. Vocês têm que vincular, por exemplo, Roxin à chamada teoria do domínio do fato. Vocês têm que vincular, por exemplo, Silva Santos às velocidades do direito penal. Hein? Marluce, legal, né? Isso aí. Não é que inútil o quê? Não é inútil, não é grego. Quem é que fala do garantismo penal? Boa, Jota, ganhou um beijo de boa noite. Afonso ganhou um beijo de boa noite. Isso. Jota, você escreveu Ferraioli, né? Mas quem escreveu correto foi o Afonso ali. A gente escreve Ferrajoli com J, mas pronuncia Ferraioli, tá? Vocês sabem que o Ferraioli, Igor, corretíssimo, mas é com L só, tá, Igor? Não é Günther Jacobs. O Günther Jacobs, Aurélio, é o pai do direito penal do inimigo. Isso aí, Lauriana. Vocês sabem que o Ferraioli, pessoal, foi o meu orientador no doutorado? Com muita honra. Eu fiz o meu curso de doutorado em Roma, na Universidade de Roma III. Não é o Mirabetti, é o Ferraioli, tá? Ai. Tá bom, Afonso. Beleza. Eu fiz o meu doutorado com o Ferraioli, né? E foi uma grande honra porque é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Isso aí, Valdir. Luigi Ferraioli foi o meu mestre. Ele foi o meu mentor no meu doutorado na Itália. Vocês têm um ponto que é garantismo penal e direito penal do inimigo no ponto delegado, né? Então vocês têm que saber que garantismo penal é de Ferraioli e direito penal do inimigo é de Günther Jacobs. Se escreve Jacobs com o K, tá? Olha ali. Legal, Douglas. A gente tá junto, né? Isso aí. Jacobs, meu caro Eduardo Moura, funcionalismo sistêmico. Existem, já que o Eduardo toca neste ponto, dois tipos de funcionalismo, né? Um funcionalismo que é moderado, que é do professor Klaus Roxin, que é um minimalista. E vocês têm um funcionalismo radical, sistêmico, normativista, que é de Günther Jacobs, que é um maximalista. O professor Roxin, ele prega um uso mínimo do penal, é um minimalista, um funcionalismo moderado. O professor Jacobs prega um funcionalismo total, radical, normativista. Ele é um maximalista, ele prega um uso máximo do penal. Para o professor Roxin, a função do direito penal é proteger o bem jurídico. Agora, para Günther Jacobs, a função do direito penal é proteger a norma. Ou seja, o Estado quer, em última análise, proteger a sua própria autoridade. E o Estado, para proteger a sua autoridade, ele pode tudo, porque o fim justifica o meio. O Estado pode, inclusive, tratar o delinquente como um inimigo. Um inimigo. Vamos lá, Fabiola, querida. Pessoal que está chegando, um beijo, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos passando a nossa primeira metade da live, tá? Eu estou analisando de maneira técnica os pontos de penal do nosso edital Delegado Goiás, tá, pessoal? Muito bom. Ali está o meu Instagram, me sigam aí, Alexandre, @alexandre.a.salim, tá? Todas as terças-feiras à noite nós estamos aqui. Geralmente, tá? Eu vou ter que esperar o Caleb agora, que sempre se atrasa, né? Eu vou ter que esperar o Caleb às 23 horas, tá? Às vezes a gente entra um pouquinho mais cedo, mas todas as terças aqui eu estou no Amo Direito como professor da Rede Júris. E o nosso curso começa com o Rogério Greco, nada mais, nada menos que um dos principais penalistas do Brasil, né? Rogério Greco começa o nosso curso no dia 28 de julho. O professor Jepson já entrou aí, dizendo que os colegas que se inscreverem a partir de amanhã ganham 20%, colocando, né, um descontinho ali, né? O cupom desconto que é delegado 20, tá? Bom, eu falei para vocês então garantismo penal de Ferraioli, direito penal do inimigo de Günther Jacobs. Este foi o nosso ponto 7 do edital. Olhem o ponto 8, crime e contravenção. Quem é que me fala pode ser uma só, diferença entre crime e contravenção aí? Pode ser uma só. Greco foi o livro de faculdade, ele é ótimo, Valdir, tá? Olha ali, teoria do cenário da bomba relógio, eu falo, Eduardo, no meu livro você encontra Ticking Bomb Theory. Ticking Bomb, a teoria da bomba relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, nós podemos torturar. Se justifica torturar aquele terrorista para que ele diga onde está a bomba. Caso contrário, a bomba explode e mata todo mundo, né? Penas.
Beleza. Tentativa, já acertaram. O Igor acertou, Priscila acertou, Nietzsche acertou. Beleza. Olha lá. Compromisso com a família? Beleza, meu querido Caleb. Isso aí, normal, normal. Os meus filhos estão dormindo. Eu tenho uma filha de 4 anos, um filhinho de 1 ano e meio, não é fácil. Então a gente faz dormir, eu fico com um, a Vanja fica com o outro, e é isso aí, a gente se vira. E eu tô aqui com vocês. Hoje eu tô de pé desde as 4. Quem me acompanhou aí no meu perfil, né, vocês viram que nós fizemos uma operação do Ministério Público aí em relação ao prefeito, crime sexual, e eu tô aí com vocês. Algumas diferenças entre crime e contravenção. Vamos lá. Vocês falaram em penas, né? O crime é punido com reclusão ou detenção. A contravenção com prisão simples. Depois de unificada a pena do crime, ela tem uma pena máxima de 30 anos, está no artigo 75 do Código Penal. A pena máxima de uma prisão simples na contravenção são 5 anos, está no artigo 10 da LCP. A Priscila falou da tentativa. Quer dizer, a tentativa é, em regra, punível dos crimes, mas não é punível nas contravenções. Vocês podem ainda falar, por exemplo, da extraterritorialidade. Aliás, nós vamos falar de extraterritorialidade na nossa próxima live, terça-feira que vem, com a aplicação da lei penal no espaço. Extraterritorialidade, olá, minha querida Natasha, que bom que você chegou, tá? A gente ainda tem um pouquinho mais de 20 minutos, vamos juntos, tá? Extraterritorialidade significa aplicar a lei penal para fatos que aconteceram fora do Brasil. Isto é extraterritorialidade, aplicar a lei penal para crimes que aconteceram fora do Brasil. Só cabe nos crimes. Artigo 7º do Código Penal. Não cabe extraterritorialidade de contravenção. Fundamento? Artigo 2º da LCP. Tá? E nós temos uma grande diferença também, ninguém falou, acredito, desculpem se alguém falou, mas eu não vi. Ação penal. Flávio, boa noite, meu querido. Jales, vamos lá, Massa Jales. Não cabe, desculpem, a questão da ação penal. Por quê? Porque nos crimes a ação é pública ou privada. Dependendo do crime. Agora, nas contravenções, a ação é sempre pública e incondicionada. Legal, né? O nosso ponto... Olha ali, ó. Vamos para o ponto 9 do nosso edital. Começam as leis especiais. Só que nós temos um ponto todo específico de leis especiais. Olha ali. Eu vou, então, para a legislação extravagante. Por exemplo, olhem só a questão dos crimes hediondos. Vocês têm a Lei 8072 de 90 no edital, a Lei dos Crimes Hediondos. E os colegas que estão chegando agora, eu estou, então, analisando, examinando de forma técnica a partezinha de penal do nosso edital, delegado Goiás, que saiu hoje, tá, pessoal? Este edital, ele vai privilegiar e muito a legislação penal especial, tá? Primeiro porque metade da prova diz respeito ao penal. Quando eu digo para vocês que o penal é importante. Para quem quer carreira policial, então, imaginem, metade da prova é penal. Porque vocês têm 100 questões objetivas na primeira fase, 45 são penal, processo e leis especiais. 15 de penal, 15 de processo, 15 de leis especiais. Caiu. Isso aí, meu querido. Tá fixado ali, tá? Isso eu faço porque eu sei que muitos de vocês estão chegando do trabalho, estão chegando das aulas, estão chegando agora na live, tá? Então a gente tem que falar, tem que dar um oi, tem que dar um beijo, uma boa noite para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Legislação eleitoral que mata. Tá, mas não te preocupa, meu querido, é prova para delegado aqui, tá? Fica tranquilo. Então, se tu tiveres uma preparação boa de penal, processo e leis especiais, já matou metade da prova. Metade da prova. Olha o que eu estou te dizendo, metade da prova. E mais, das 20 discursivas, matou 14. Porque você tem 7 de penal e processo e 7 de leis especiais. Olhem o peso das leis especiais, tá? Olha ali. Quem é que botou? O Jota, meu amigo Jota. Toda quase inconstitucional a lei dos crimes hediondos. Opa! Não. Alguma coisinha foi considerada inconstitucional pela STF, mas não é toda não. Vamos lá. Então vamos ver o que vocês lembram aí de crimes hediondos. Em primeiro lugar, os crimes hediondos, eles são definidos pelo legislador, não pelo juiz. Mesmo que o fato seja gravíssimo. Quem diz o que é hediondo é o legislador. O critério é legal, é legislativo no Brasil. E acabou. Artigo 1º da Lei 8072 de 90. Tá? Os crimes hediondos têm que estar no Código Penal, diz o artigo 1º da Lei 8072 de 90.
Professor, e se estiver fora do Código Penal? Por exemplo, pessoal, olha só. O estupro é um crime hediondo, beleza? Está no artigo 1º, inciso 5º da Lei 8072 de 90. O estupro é um crime hediondo. Agora, sabem qual é a pegadinha? Um militar estupra um militar, o militar A estupra o militar B, dentro do ambiente militar. É um crime hediondo? Hein, Douglas, meu amigo, Camilo, Priscila, Valdir, Afonso, Karina, Caleb. Um militar estupra um outro militar dentro do ambiente militar. Hein, Gustavo, meu querido? Não é um crime hediondo. Sabem por quê? Porque para ser hediondo tem que estar no Código Penal. Tem que estar no Código Penal. Acertou a Paula, acertou o Igor, acertou a Natasha. É um crime militar, não há dúvida. Só que para ser hediondo tem que estar no Código Penal. Só existem duas exceções que estão no parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Quais são essas duas únicas exceções? O genocídio, que está no nosso edital, está numa lei especial 2889, e o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que é o crime de posse ou porte irregular de arma de fogo, ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Não a de uso permitido, a de uso restrito. É boa essa, né, Valdir? É ótima essa. Beleza, Caleb. O Caleb está falando do tráfico, da tortura. Cuidado, porque vocês têm de um lado os hediondos e vocês têm de outro os equiparados a hediondos, que não são hediondos, Caleb. Eles são equiparados a hediondos para consequências mais gravosas, só para isto. Por exemplo, os equiparados são os 3 T's, tá, pessoal? 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Estes são os equiparados a hediondos. Anderson, é posse ou porte de arma de uso restrito. Cuidado, coloca o restrito aí, tá, meu querido? Por exemplo, a questão, os 3 T's, o J foi meu aluno, né? Oi, Luana, tudo bom, querida? Equiparados, assemelhados, afinados. Por exemplo, se nós falarmos, pessoal, em termos de progressão de regime, regra, associação por tráfico não é hediondo, tá? Oh, Sara, não é hediondo, é o tráfico que é hediondo, a associação não é, tá? Os equiparados estão, olha lá, Paliano me pergunta, Palha, né? Sim, artigo 5º, inciso 43, meu querido amigo, tá? A progressão de regime, pessoal, ela, no Brasil, pressupõe, como regra, 2 requisitos. Quais são os 3 T's que é? Tortura, tráfico de drogas e terrorismo, tá, querida? Muito bem. A progressão de regime está no artigo 112 da LEP, a Lei 7.210 de 84, tá, pessoal? A LEP, ela diz que a progressão se dá cumprindo um requisito objetivo, que é 1/6 da pena, mais um requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Esta é a regra no Brasil, ok? 1/6 mais bom comportamento carcerário. Agora vem a minha pergunta para todos vocês, meus amigos e amigas, que estão me acompanhando todas as terças aí. Qual é o requisito objetivo para progredir nos crimes hediondos? Qual é o requisito objetivo para progredir nos hediondos? Sinara, você vai entender, querida. Me acompanhe às terças aí, você vai entender. Você vai gostar do penal, tenho certeza, Sinara. Vai gostar, fica aqui comigo, tá? Vamos lá, Anderson. Eu perguntei para vocês qual é o requisito objetivo, o quantum de pena que tem que ser cumprido para progredir nos hediondos. O Aurélio falou 3/5. Errou. Eduardo falou 3/5, errou. Paliano falou 2/6, errou. Valdir falou 2/5, errou. Camilo, não, o ser primário é subjetivo, eu quero só o objetivo. Robson, não tem a ver com reincidência, só o quantum da pena. Diogo, 2 ou 3/5. Pessoal, vocês estão dizendo que, como assim eu errei? Sabem qual é a pegadinha? É a súmula 471 do STJ, pessoal. Olha ali, alguém falou 1/6, aí é que tá. Mesmo quem fala 1/6 também errou. Por quê? Porque a resposta é... Qual é a resposta que eu quero? A resposta é depende, pessoal. A resposta é depende.
Por quê? Porque depende do dia em que foi praticado o crime hediondo. Essa é pegadinha, Valdir, cai toda hora na prova, meu querido Valdir G. Silva. Isso aí, Priscila, depende do dia em que foi praticado o crime hediondo. Por quê, pessoal? Porque os 2 ou 3/5 que estão no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, os 2 ou 3/5 foram criados por uma lei de 2007, a 11.464. E esta lei de 2007 não pode retroagir, porque 2 ou 3/5 é muito pior do que 1/6. Então, se o crime hediondo foi praticado antes da lei 11.464, 1/6. E se o crime hediondo foi praticado depois da lei 11.464, é uma lei de 2007, 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Baita questão de prova, é isso aí, Caleb. Mas pensa, claro que nós precisamos do depende. Por quê? Porque é isso que cai na prova. O que é óbvio não vai cair. Hein? A Priscila tá ligadaça, Douglas. Ela tá acertando todas, hein? É isso que vai cair, pessoal, num concurso de ponta, num concurso importante, num concurso como delegado de polícia Goiás, como delegado de polícia Rio Grande do Sul, que vai ser no fim da semana. Eu vi isso aí. Vocês estão no caminho, claro que estão. Hein? Obrigado, Chayane, querida. Isso aí, tá? Jales, se o crime hediondo ou equiparado, tá? Ele foi praticado antes da Lei 11.464 de 2007, 1/6 para progressão. Se foi praticado depois da Lei 11.464 de 2007, 2/5 ou 3/5, conforme seja o réu primário ou reincidente, tá? Outra coisa, qual é o regime inicial de cumprimento da pena nos crimes hediondos? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Qual é o regime de cumprimento da pena nos crimes hediondos, meus amigos? Valdir, essa é pra ti. Hein? Eu prometo, Valdir, que não é pegadinha. Só que não. Só que não. Hein? Eu prometo que não é pegadinha. Só que não. Qual é o início? Ó, fechado, diz a Paula, fechado, diz o Caleb. Igor, já acertou, depende. Já sabe, né? Fechado, diz o Flávio. Todos erraram, tá? Quem diz fechado, Renato, qualquer regime, Valdir, grande. Inicialmente fechado, a Chayane, não. Pessoal, o STF disse, acho que foi o Douglas, né? Qual de vocês falou? Ah, a lei é inconstitucional. Isso, mas olha só, Chayane, nem está mais integralmente, tá? Inicialmente na lei, tá? Pessoal, a lei dos crimes hediondos, quando ela nasce dizendo o seguinte, no artigo 2º, parágrafo 1º, dizendo que o condenado a um crime previsto nesta lei cumprirá a pena em regime integralmente fechado. Integralmente fechado. Vem o STF e diz isso é inconstitucional. Aí o legislador troca a palavra integralmente por inicialmente. Por inicialmente fechado. Pois sabem o que faz o STF? O STF vem e diz de novo, é inconstitucional. O artigo 2º, parágrafo 1º, é inconstitucional. Então, se vocês lerem a Lei dos Crimes Hediondos, artigo 2º, parágrafo 1º, vocês vão ver que é inconstitucional. Não está na tua lei. Não está na tua lei, Anderson. Não está, Rafael. Não está, Diogo. Não está, Graciele. Não está. Então, vocês vão anotar ali. E é inconstitucional para o STF. É inconstitucional. O STF disse que o regime não pode ser inicialmente fechado. Sabem por quê? Sabem qual é a justificativa? A justificativa, pessoal, é que não pode haver uma decretação de gravidade em abstrato. Ou seja, só porque é hediondo é regime inicial fechado. Só porque é hediondo ter pena, então. Você me entende? Não pode haver uma gravidade em abstrato. A gravidade ela tem que ser... Isso vale também, Bruno, também para a tortura, meu querido Bruno Penal. Ó, esse é meu brother de penal, né, Bruno? Hein, que é? Sabe que vai ter simulado, Afonso? Lá, nós vamos fazer simulado lá na Rede Júris, tá? Aliás, toda semana vocês recebem exercício, o curso é muito legal ali, tá? O curso para delegado Goiás ali da Rede Júris, tá? Então, vejam, o regime no crime de tortura... Bruno, não tem mais divergência, meu querido. A lei que fala no inicial fechado é inconstitucional, já disse o STF. Então hoje, nos hediondos e nos equiparados, o regime pode ser o aberto
o semiaberto ou fechado. Onde está disciplinado isto? No Código Penal. Vale para extorsão? Não, a extorsão ela não é crime hediondo, a não ser que seja extorsão com morte. Tá, meu querido? Quem é que tá ali? Isso aqui é Floripa ou não? FLP? Tá? Extorsão com morte é hediondo ou extorsão mediante sequestro com ou sem morte. Tá? Beleza? Pessoal, então vejam, a questão do regime inicial, vocês vão buscar no Código Penal. Então trabalhe com os requisitos do Código Penal, o quantum de pena, se o réu é reincidente ou é primário, para saber se o regime ele é inicial aberto, inicial semiaberto ou inicial fechado. Tá bem? A gente está pensando em montar sim PRF Rio de Janeiro, tá, querida Chayane? Beleza? No caso de estupro é a mesma coisa, meu amigo Barreto. O estupro é sempre um crime hediondo, tá? Em todas as suas formas. Na forma simples, na forma qualificada, é sempre um crime hediondo, tá? Tortura, tráfico e terrorismo, tá? Eu gosto, Rafael, que vocês falem tráfico de drogas, tá? Porque hoje nós temos tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas não é hediondo. É o tráfico de drogas que é hediondo. Muito cuidado com isso. Outra questão para delegado na veia. Vamos lá? Tráfico privilegiado não é hediondo, tá? Quem é que falou ali? Meu amigo Vieira. Não é hediondo o tráfico privilegiado, tá? É o tráfico que é hediondo, o privilegiado não é. Beleza? Doutor Salim, faz uma live com dicas para promotor? Eu vou fazer. Com certeza, nós vamos fazer, minha amiga Natasha. Aliás, já fizemos, né? Eu faço live toda hora. Aqui no Amo Direito, deixa eu tomar um golinho d'água, pessoal. Aqui no Amo Direito nós fazemos todas as terças-feiras, tá? Às 23 horas, em homenagem ao meu amigo Caleb, tá? Tá bem? Olha o Valdir. E o regime inicial fechado na tortura? É o que está na lei de tortura, meu querido. Tá bem? Mas o STF disse que estabelecer regime inicial fechado para qualquer crime é inconstitucional. Não cabe uma gravidade em abstrato. Beleza? Então vocês trabalhem com a gravidade em concreto para ver qual é o regime. Beleza? Vamos montar, nós vamos montar sim. Uma última dica em relação à lei dos crimes hediondos. Qual é o prazo para prisão temporária? Isso é tão importante para vocês que querem prova de delegado. Por quê? Porque a prisão temporária é uma prisão que só cabe na fase da investigação. Olhem o que eu estou dizendo. A prisão temporária, que está prevista em uma lei especial, a 7960 de 89, ela só cabe na fase da investigação. Se o réu está preso temporariamente e o juiz recebe a denúncia, de duas uma. Ou o juiz solta, ou ele converte a prisão temporária em preventiva. Qual é o prazo da temporária? Pessoal, o prazo da temporária, meu amigo Igor Vinícius, hein? O prazo da temporária, bah, Luana, a gente está quase acabando, a live ela tem um tempo, é só 1 hora, né? E eu não mato, né, pessoal? Eu fico até o fim aqui com vocês, hein? Tá, só pega o finalzinho, que pena, querida. Vamos tentar começar 11 e pouco, então, tá? Em homenagem à Luana e ao Caleb. Hein, Priscila? Tá acertando todas, Priscila. A lei de prisão temporária, ela diz que o prazo... Vamos para a lei. A lei de prisão temporária, 7960. Ela diz que o prazo da prisão temporária é de 5 dias, podendo ser renovado por igual período, por mais uma vez, em caso de uma urgente e justificada necessidade. 5 dias, mais 5 em caso de uma justificativa necessária e urgente. Mas se o crime é hediondo ou equiparado a hediondo, o prazo passa para 30 dias. Está no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei dos Hediondos. A Lei 8072 de 90, o prazo passa para 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de urgente e justificado necessidade. Olha lá, beleza. Quem é que falou ali? A Sara falou 5, a Priscila, que está acertando todas, 30, Igor 30, Aurélio 30, Afonso 30, beleza. Ou seja, vocês todos estão acertando. Só que depende, 5 dias para crimes não hediondos e 30 dias para crimes hediondos. Joia? Existem 3 crimes patrimoniais que são hediondos. Quais são eles? Cuidado agora. Só 3 crimes patrimoniais são hediondos. Olha lá, já abriram o reloginho pra gente, pessoal. 25 segundos restantes. Só 3 crimes patrimoniais são hediondos. Roubo com morte, que é o latrocínio. Extorsão 158 com morte. E a extorsão mediante sequestro 159 com ou sem morte.
Joia? Pessoal, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau!